Estamos chegando pra gente começar mais uma live. O pessoal tá chegando aqui, sejam bem-vindas. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a origem emocional da asma, da bronquite, da pneumonia dos filhos. Sejam todas bem-vindas. Pedir que vocês coloquem de onde que vocês estão falando. Tem filhos, como é que tá aí? A gente vai entender hoje onde que começa, né? Qual é a emoção de cada doencinha dessa? Qual é a origem, né, da asma? Por que um filho tem asma? Qual é a origem da bronquite, da pneumonia? A gente vai entender, olha, a Luma é de Paraná, tem um filho de 5 anos. Como é que tá aí a criança, Luma? Bem-vinda, olha que bacana, lá do Paraná. É gostoso saber que a gente tá, né, chegando em vários outros estados. Eu aqui falando do Espírito Santo. Sejam todas aqui muito bem-vindas. Mais alguém? Coloca aí. Esse aqui é a casa, a nossa casa, né? Esse aqui é um lugar pra gente estar conversando, pra gente estar se entendendo. Aqui é uma casa de cura. A Gessiane, bom dia. De onde você é? Aqui é um lugar, é um espaço pra gente se conhecer, pra gente aprofundar dentro da gente. Aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar que não tem julgamentos. Aqui é um lugar que a gente vai ver através do invisível, que são as emoções, que são os inconscientes, que é o movimento que a nossa alma faz. E olha que bonito pra gente entender sobre a origem emocional. As emoções, elas são o nosso inconsciente. As emoções, elas governam a nossa vida. E o que determina as nossas emoções são os nossos pensamentos. Só que muitas vezes, a Gessiane do estado do Espírito Santo, de onde você é, Gessiane? Vai ver que é a minha vizinha aqui. Eu acho que você eu já conheço você acho que já mandou alguma mensagem para mim lá nos stories. Devo estar aqui pertinho, eu tô aqui em Nova Venécia. Quero saber de qual cidade você é. E olha o que é profundo o que eu vou colocar aqui para vocês. O pessoal tá chegando aqui, a minha querida colaboradora Fernanda chegou aqui, Consuelo chegando, Fabi. Vamos colocando de onde vocês são. Vamos colocando aqui. Como eu disse, aqui é a nossa casa. Aqui é um lugar onde a gente conversa. Ela é de Cariacica, tá pertinho. Tá pertinho aqui de mim. Então, gente, olha o que acontece pra gente entender como que a gente se movimenta nesse mundo. Pra gente entender como que emocionalmente as nossas emoções interferem. Nós temos um padrão de pensamentos. O tempo inteiro a gente está pensando. Então, o que a gente pensa determina a forma com que a gente age. Então, o que eu penso, eu passo a sentir. E aquilo que eu vou sentindo tem um efeito sobre o meu agir, sobre as minhas escolhas, sobre a minha atitude. O que isso tem a ver com as doenças? A questão do pensamento, ela tem a ver com o sentir. E a maioria dos pensamentos que nós carregamos, eles são, muitas vezes, inconscientes. O que é inconsciente? É aquela percepção, aquelas emoções que muitas vezes estão ocultas, estão bloqueadas, estão fechadas, estão guardadinhas lá no fundo do inconsciente ou do subconsciente, não importa como, né, subconsciente, inconsciente, tá lá guardada, tá lá registrada. Só que a gente tem uma percepção, Adeliane, mas eu não lembro, eu não sei o que houve. Então, passou, ficou lá no passado, já não tem mais efeito. E é aí que está a grande questão. A nossa mente guarda como uma forma de proteção. Isso explica um trauma. Por que ela guarda? Ela guarda achando que vai nos proteger. Só que todas as vezes que a gente precisa de uma ação, que uma vez lá no passado aquilo se tornou perigoso, a nossa mente nos trava, a nossa mente nos bloqueia, a nossa mente nos fecha e faz ir para um lugar de escudo, de proteção. Então, por isso que muitas vezes vem o medo, a crise de pânico, vem a ansiedade, vem as angústias. Está regendo ali. Aquilo que um dia você pensa que apagou, está ali atuando. E é assim essa interferência também sobre as doenças.
Por isso que muitas vezes a pessoa fala, do nada eu tive uma crise asmática. Do nada o meu filho teve pneumonia. Neliane, do nada eu adulto comecei a ter crise de asma. Do nada veio um tumor, do nada veio um câncer, do nada a minha pressão começou a subir. Isso que a gente chama do nada, a gente pode chamar de somatização pelas questões psicossomáticas. Pela medicina chinesa, a gente vai falar que isso é o somatório das emoções, o acúmulo, né? Acumulou em um determinado órgão, porque à medida que eu penso, aquele pensamento, ele gera um sentimento. E os nossos órgãos, eles se correlacionam. Os nossos órgãos, nosso corpo é uma máquina divina espiritual que tem um fundamento divino e tem um fundamento, ela foi criada com o propósito de se comunicar conosco. Só que esse conhecimento que vem lá da medicina chinesa, que vem de um conhecimento mais antigo, ele ficou muitas vezes esquecido pelo nosso comportamento automático, pelas vezes que nós tivemos que excluir o nosso corpo, excluir as nossas emoções, excluir o nosso sentir. E muitas vezes, principalmente nós mulheres, e nós mães, mas mulheres, nós saímos do nosso corpo. É como se a gente tivesse assim, ó, peraí. Sabe aquela sensação muitas vezes que a gente tá com vazio? Todas as vezes que a gente tá aí fora de si, com medo, com as angústias, é como se você tivesse saído do seu corpo. Então a gente passa a não ouvir, a não escutar. E acontece isso também desde criancinha. A linguagem das doenças, a linguagem, né, do corpo da criança, ele é uma comunicação com a mãe. A linguagem que o nosso corpo, ele manda mensagens o tempo inteiro, porque ele está relacionado ao nosso pensamento, ao nosso sentir, aquilo que a gente acumula, guarda e adoece. E acaba adoecendo. Então, nenhuma doença, antes dela chegar ao físico, ela já nasceu nas emoções. Vamos mais fundo ainda? Vamos desmembrar isso mais ainda? E antes de chegar às emoções, o que aconteceu? Antes de chegar às emoções, ela tem uma origem sistêmica. Ela tem uma origem transgeracional. O que é sistêmica, Neliane? Eu vou explicar. Fiquem até o fim aqui, para a gente entender a origem de cada um. E depois eu vou detalhar exatamente cada uma dessas doenças aqui. A Neliane, você vai chamar asma de doença, bronquite? Sim. Uma ansiedade? Sim. Uma alergia? Sim. Por que eu vou tratar como doença? Porque adoece o corpo. Porque tira o ser humano do estado normal. Tudo aquilo que nos tira da normalidade é uma doença. E as emoções feridas também são uma doença. Então, antes de chegar no emocional da criança, já chegou no emocional da mãe. Já chegou no emocional do casal. Quando uma criança adoece emocionalmente, sem saber, o casal tem algo adoecido entre eles, tem algo que desequilibrou. Muitas vezes o casal, os pais não perceberam, mas a criança sentiu. Então, antes de chegar nas emoções, tratando de um modo mais individual, antes de uma doença chegar na emoção, ela já vem do sistema, ela é sistêmica. O que é sistêmica, Neliane? Ela estava dentro do sistema e você pode trazer uma repetição, uma herança desse padrão de pensamento. Não só uma herança genética, não só uma herança física, da cor dos seus olhos, da sua altura, do tamanho que você tem, do formato do seu corpo, da cor dos olhos que herdou do pai, da mãe. Não, você pode ter herdado sem saber um padrão de comportamento que estava ligado a um sentimento que um membro da sua família lá do passado não resolveu e que se correlacionou, você herdou através do campo morfogenético. Isso é explicado pela epigenética, isso é explicado pelo campo morfogenético, que é aquilo que está como um padrão dentro do sistema, como uma repetição. É igual dizer, nossa, mas eu sou obesa, a obesidade veio porque a minha mãe era, a minha avó, a minha bisavó. Claro,
você recebeu uma herança, não só física, mas como elas pensavam, como elas agiam, como elas sentiam, qual a carga, por que elas não se resolveram, a necessidade de ser vista, de ser aprovada, a necessidade de ser entendida, de ser vista com a mãe, a necessidade de se esconder, fizeram com que a obesidade gerasse uma diabetes, gerasse uma questão sanguínea. Por quê? Porque havia uma tristeza que não foi tratada e que ficou ali 400 anos, gerações, que ninguém olhou, ninguém viu, ninguém parou para refletir. Opa, por que eu repito a história da minha bisavó com isso? Então, antes dela chegar, né, das suas emoções, ela estava no sistema, ela era transgeracional. Às vezes está lá de um ente também que talvez foi excluído, afastado, ignorado, ou julgado, ou criticado, mas ninguém viu. Então estava dentro do sistema. Só que não foi tratado. Emocionalmente não foi tratado. Emoções que não foram tratadas, emaranhados do sistema, sistemas de conflitos, relações de conflitos. E aí eu convido para vocês serem cientistas, quando vocês vão olhar para uma questão da saúde, a gente tem que olhar lá para trás, para quem veio antes de nós, para o nosso sistema. Ah, Deliane, mas eu nunca tive asma. Como que o meu filho tem? Ninguém teve na família. Talvez ninguém teve, que você percebeu, mas um ente querido, talvez umas 4 gerações antes. Ou a asma. Isso aqui foi um caso que eu atendi. Ou a asma que o filho tem, estava mostrando, por exemplo, um conflito de relacionamento ligado ao pai. Como assim, Neliane? A mãe veio para tratar a asma com o filho, para descobrir o que estava causando a asma dessa criança. Fomos investigar no campo o que foi percebido. Lá no passado, a mãe dessa mãe, a avó da criança com asma, ela teve um aborto, gêmeas. Perdão, não foi um aborto, ela fez um parto, teve dificuldade com o parto, teve dificuldades de parir. Quando ela teve essas crianças prematuras, essas crianças foram retiradas da mãe, essas crianças acabaram vindo a óbito, a mãe não pôde se despedir. E aí, o que aconteceu nessa história? Olha a profundidade de tudo isso. Como a gente vai falar que as emoções não interferem em nós? Como que a gente vai falar com as perdas, com os lutos, não interfere sobre nós? Interfere com uma profundidade que a gente só não para enxergar. E é lá no inconsciente, e é visitando, e é olhando para dentro, e é se permitindo sentir, ver, que a gente vai compreender o que eu vou falar aqui para vocês. Então, essa mãe, né, que era a avó desse menininho que a mãe me procurou para tratar, ela perdeu esse casal de gêmeos, não se despediu. O pai que estava levando de um hospital para o outro, as crianças acabaram falecendo nessa trajetória. O pai, na hora que levaram as crianças, quando devolveram para as crianças não estavam mais vivas. E o pai ficou na dúvida, mas eu as vi vivas. Como que? Então o pai gerou uma dúvida se as crianças realmente foram os filhos dele. Então ele não aceitou a partida das crianças, então ficou um nó, ficou uma dúvida, ficou uma confusão na cabeça do pai, que não aceitou a perda, porque foi uma grande perda. A mãe não pôde se despedir e o pai volta para ela e diz, como um consolo, como uma resposta para aquela tragédia. Ele vai e culpa a mãe. Você perdeu porque você não cuidou direito. Isso ficou no sistema. Isso ficou antes da minha cliente ter nascido. Isso aconteceu antes dela nascer, porque o que interfere na vida do seu filho, na saúde, na sua vida, tudo que vem antes de nós causa interferência sobre nós. Abortos, perdas, lutos. O que vem depois tem consequência, sim, só que tem uma consequência mais leve. Um impacto bem menor do que aquilo que vem antes. Então, olha o que aconteceu com essa cliente. A mãe teve gêmeas, teve um parto difícil, pariu os gêmeos, houve uma perda. Ela não se despediu e foi culpada pela morte das gêmeas. A mãe dessa minha cliente faz o que quando tem essa minha cliente? Ela tenta trazer a vida às gêmeas. Aí ela olha para essa filha e faz o que com ela? Excluir. Porque a exclusão não é por querer. É por dor, muitas vezes, é por conflitos não resolvidos. Então ela olha para a cliente
E ela não consegue entregar o amor para a cliente. Por quê? Porque ela ficou no luto. Mas o que isso teve a ver com o filho que estava com asma? A mãe da minha cliente estava no luto, geriu ela no luto. Ela habitou um útero no luto e a mãe não conseguiu doar o amor, olhar e dar o pertencimento à filha, porque ela não conseguiu se perdoar e ainda carregava a culpa por uma morte que ela não teve culpa. A minha cliente nasce ali, carrega isso, leva uma tristeza para a vida. Desenvolveu asma? Não, mas teve depressão, teve crise de pânico na adolescência, quando começou a ir para a vida. Teve uma gravidez extremamente difícil, quase abortou o filho. Teve um parto extremamente difícil, que olha aonde que vai. Por que o parto dela é difícil? Olha que história profunda isso aqui, e eu fico emocionada de contar. Porque para a gente entender isso, a gente tem que ter sensibilidade, compaixão, toque, e descer da nossa cabana e ir lá para a cabana do outro. Curar é isso. Por isso que aqui não é um espaço é para a gente entender, sair da cabana. Então, olha essa história que aconteceu. A minha cliente ficou com uma lealdade invisível, a mãe dela, para ser amada, para ser vista. Ela, a vida inteira com uma mãe triste, se culpando pela partida das gêmeas, ela passa a se culpar. E por solidariedade na inocência da criança que um dia ela foi lá e dividiu as dores com a mãe. Se a mãe parir foi difícil, se gestar foi difícil, e se ela, depois que ela foi gerada, ela pegou todas aquelas tristezas lá no útero onde ela foi gerada, ela repetiu isso com uma gestação difícil, com quase perder o filho e com um parto difícil. O que aconteceu com o filho que tinha asma? O filho que tinha asma sufocou. Ele teve que ser ressuscitado logo após o nascimento. Então agora ele está numa idade que ele precisa da bomba para respirar. Neliane, olha isso aqui. O que a criança, esse menino de 11 anos, entendeu com a bomba? Por que ele usa a bomba? Por que ele sufoca? Porque ele está no trauma do nascimento. Ele precisou ser reativado, reavivado, qual é a palavra? Ele precisou de viver com a ajuda de aparelho. Qual é o trauma que esse bebê sentiu ao nascer? Não pode respirar sozinha. A bomba é a âncora do aparelho. A bomba é a âncora. A bomba alimenta o trauma. Tá fazendo sentido? Mas eu só poderia dizer a Neliane, eu vi o trauma. Mas eu preciso entender o trauma. Eu preciso explicar o que aconteceu para poder levar a história de cura. A história do processo é a cura. A história é a compreensão do que amarrava aquela mãe, do que ela viveu, da culpa que ela sentia, porque ela se sente culpa com o filho estar naquela situação. E não temos culpa de viver o emaranhado. Ninguém tem culpa de algumas coisas. A gente precisa compreender e buscar a solução. Então, o trauma. Mas por que ele, como desenvolveu só com 11 anos, se isso foi no nascimento? Antes, ele teve pneumonia aos 5 anos de idade. Aos 2, 3 anos de idade, né? A Marília está colocando muito sentido. Tem que fazer sentido para ter cura. Tem que dar uma explicação. Porque hoje nós somos uma adulta, mas um dia a mãe que gerou um filho, a gente foi uma criança tão inocente quanto a nossa criança que se envolveu no emaranhado. A nossa criança pode ter percepções equivocadas que a gente carrega até hoje. E aí precisa ser desconstruído, dar uma nova versão. Isso lá em terapia. Isso dentro do programa Paz eu ensino. Eu vou seguir aqui com a história. A Renata está colocando, meu filho de 8 anos já teve bronquite e hoje retornou reclamando da falta de ar. Então vai acompanhando aqui, Renata. O filho dela começou também pneumonia. Com 5 anos de idade, durante o ano, ele teve 4 crises gravíssimas de pneumonia. 4 crises que ele precisou lá ir para aparelho. Foram extremamente graves. A manifestação do trauma, com 5 anos de idade, dentro do campo, teve mais resposta. Teve mais respostas. Por que com 5 anos?
Porque para uma criança o tempo dela é diferente. Sabe aqueles segundos que ele ficou sem ar? Sabe aquele segundo que a criança fica sem respirar? O segundo para a criança corresponde a 1 ano. 1 minuto é uma vida para uma criança. Os segundos que a criança ficou sem respirar começou por volta dos 2, 3 aninhos, as primeiras crises de falta de ar. A manifestação do trauma do nascimento. A manifestação lá na gravidez também da perda de um gêmeo que a mãe teve. Que gerou uma infecção nela e ela não entendeu por que teve. Gente, isso tudo foi numa mentoria, numa avaliação que eu fiz com a mãe. Numa avaliação. Tudo isso foi mostrado em 1h40 de atendimento. Todas as respostas que ela queria, para as coisas fazerem sentido. Ela teve, assim como a mãe, ela teve gêmeos, mas ela não viu, ela não percebeu. Mas os restos que ficou dessa criança gerou uma infecção. E ela também repetia, além disso, ela também repetia a dificuldade de parir que a mãe teve. Então essa criança, ela quase perdeu, porque o inconsciente da mãe, ao repetir a dor da mãe que perdeu os gêmeos, também achava que não era digna de maternar, de ter os filhos. Então essa criança é um milagre. Essa criança ter nascido é um milagre, é uma guerreira esse menino. Ele lutou com a vida de uma forma incrível e dá vontade de chorar, porque é profundo isso. Por isso que a gente fala, nada na nossa vida é por acaso. As doenças, elas não surgem do nada. Elas têm uma explicação profunda atrás de cada movimento. E não estava só ligada à mãe, estava ligada à avó. Estava ligada à avó. Aí a gente pergunta, né? Qual a história dessa avó? Qual é a história da avó dessa criança com os homens? Mas como assim, Eliane, com os homens? Qual a história desse menininho de 11 anos que teve esse trauma no nascimento, que precisou ali ser reavivado, de ser, né, usar do aparelho para trazer a vida, que precisa da bombinha para trazer a vida, que tem esse trauma, que carrega tudo isso? O que isso tem a ver com aquela vovó e com a bisavó e com os homens? O que acontece quando uma mulher está no momento mais vulnerável, no luto? Ela pode viver o luto? Não. O marido disse, você é culpada. Cadê a acolhida? Cadê o masculino protetor? Cadê o masculino provedor? Cadê aquele que apoia, aquele que assume junto? Mas ele se afundou na dor dele, que ele não teve força de apoiar a mulher. Então o peso de parir, o peso de cuidar, o peso de ter que dar conta dos filhos sozinha, caiu sobre a mulher. E olha que profundo é isso aqui. A mulher, nós, qual a nossa missão? A gente é parir, né? A gente já traz isso naturalmente, a nossa função é parir. Só que olha o que aconteceu com esse homem, com o avô dessa criança. Ela pariu. A mãe pariu as crianças. Teve dificuldade, teve problema, sim. Mas o que esse homem não percebeu? Ele não conseguiu manter a criança viva. Porque quem mantém depois de vivo, quem protege, quem cuida, quem defende, quem garante que a criança permaneça viva, vai no mundo, pro mundo e cuida, é o do pai. É o instinto natural do pai. O instinto natural da mulher é gestar e parir. Ninguém consegue parir, gestar, a não ser a mulher, a não ser um útero. Ah, Nelene, mas tem homem aí, claro, mas ele tem que ter um útero, tem que ter um órgão, né, um útero para gerar. Então é do feminino, é da mulher. Quando nasceu, a culpa de não ter conseguido manter as crianças vivas daquele homem, que ele se sentiu fracassado, ele não soube lidar com isso, ele culpou a mulher por aquilo que ele deveria ter feito, que também não teve feito, mas no papel dele. Então as trocas de papéis, a falta de força do masculino, ele adoece. A falta de força daquilo fica mal resolvida. A falta de acolhimento adoece. A culpa por aquilo que não se tem culpa adoece. Tudo adoece.
as trocas, principalmente de papéis, vai adoecer. Porque o que é uma pneumonia numa criança? Casos específicos, tá, gente? O que é uma pneumonia? A pneumonia é uma criança. A pneumonia, aquele caso grave. Aquela pneumonia que vai e que volta. A criança fica internada, a criança fica no estado de risco. É a alma dessa criança dizendo, pai, é pro pai. Pai, eu quero uma prova de amor. Eu preciso de uma prova de amor sua. Gente, eu vou falando aqui, eu vou me arrepiando aqui, porque é muito forte. A criança que desenvolve pneumonia gravíssima, ela tá querendo uma prova de amor do pai. Mas por quê? Por que ela precisa dessa prova de amor? Olha o que acontece no coração dessa mãe, de você que é mãe aí. É a mesma mãe. É a mesma mãe que não sabe, mas que a alma não se sentiu vista e amada pelo pai. Ou carrega uma dor de uma ancestral, ou de mulheres, ou uma dor que é do sistema, de mulheres que não se sentiram amadas, protegidas, vistas, cuidadas, enxergadas, validadas pelo pai. Os filhos, aí você tá no seu relacionamento infeliz, triste, esse homem é distante. Ah, mas todo dia tá dentro da sua casa, mas é distante. É ausente. É irresponsável. Não tá ali, não tem responsabilidades emocional com você, não tem responsabilidade emocional com a família, acha que simplesmente trabalhar e botar comida dentro de casa basta para ser um bom pai, um bom marido e um bom homem. É um homem sem força. Do masculino, de cuidar, de estar presente, de lutar pela família. Então a criança vai exigir uma prova de amor. Ela está pedindo para ser vista pelo pai. Porque a gente está falando de pneumonia, a gente está falando de pulmão. Bronquite, a gente está falando de pulmão. Asma, a gente está falando de pulmão. O nosso corpo, ele é perfeito. A divindade em nós é perfeita. A gente ganhou essa máquina aqui como um processo de cura, como parte da nossa compreensão de cura. Então, a criança que tem a pneumonia, ela pede a presença do divino masculino, que é um complemento do divino feminino. Energias que se complementam, mas que dentro da relação não existe complemento, não existe equilíbrio. Existem exclusões entre o casal, eles não conseguem se entender. Ou não tem diálogo, ou não consegue dialogar, ou quando um fala, o outro foge. Ou quando fala, o outro entra na criança. Entra na criança. Então, a criança tem pneumonia. E aí a gente vai mais fundo ainda. E a criança que tem bronquite? Se quem tem pneumonia está pedindo uma prova de amor do pai, a bronquite é uma criança pedindo uma prova de amor da mãe. Como assim, Neliane? Eu até anotei aqui. Vamos entender essa mãe. Não é que a mãe não ama. Não é que o pai não ama. Mas amor tem que ser manifestado. Amor tem que ser entregue. O que são cortes? Bloqueios emocionais. O que é um amor interrompido? O amor está ali. Não existe amor maior no mundo do que de um pai para um filho, de uma mãe para um filho. Quando a gente diz sim para uma criança, traz ela para o mundo, é um pai e uma mãe que disse sim. Sem a permissão dos dois, a criança não nasce. Então tem o amor ali? Tem. Só que como esse amor é entregado, é que está a grande chave. Então a criança que tem bronquite, olha o que acontece com essa mãe. O amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, ele deve ser incondicional. Ele é doado. Essa relação, principalmente nos primeiros anos de vida, ela não tem troca
Porque é diferente. Entre um homem e a mulher tem que ter troca o tempo inteiro, senão desequilibra. Mas com os filhos não. O pai doa e o filho recebe. O pai doa até os filhos terem condições de ir para a vida, quando eles se tornam adultos. Então, você vai para a vida, meu filho, agora não te devo nada. Você não me pede mais nada. Você não me cobra mais nada. Aí fica perfeito. Aí você olha pro filho, ele consegue ficar, se manter na vida, não é mais dependente de você, você fez um bom trabalho. Agora, o filho que volta para dentro da sua casa, o filho que tem dificuldade com o financeiro, o filho que quebra, o filho que fica ali enchendo o seu saco, o filho que traz os filhos para você cuidar, o filho que fica esperando herança, ele sabe o que ele diz pro pai? Pai, mãe, vocês não me deram o suficiente. Tá faltando algo, faltou. Estão cobrando algo dos pais. Estão cobrando alguma coisa ali dos pais. Então, o movimento natural, o pai doa, cuida, entrega incondicionalmente, tem prazer em servir o filho, tem prazer em pagar uma escola, um estudo, em alimentar, trabalho vira uma fonte de prazer e é abençoado, porque, uau, eu tô doando meus filhos, qual a retribuição que eu vou ter disso? Qual o pagamento que eu vou ter disso de doar para um filho, de querer o melhor? Claro que nesse processo, isso é o papel do pai. Uau, o meu trabalho é para servir a minha mulher, a minha família e os meus filhos. Isso é a energia perfeita do homem, não dos meninos, não dos homens feridos e sem força. Mas, então ele faz lá na frente, qual a retribuição? O sucesso do filho. Como que um filho honra o pai? Tendo sucesso, pai. Agora, pai, me deixa aí sozinho? Agora eu consigo, pai. Bingo, fechou. E a mãe? A mãe tem que também saber receber. Ela tem que estar no feminino dela. Ela tem que saber receber. Uma mulher ferida não sabe receber. Uma mulher ferida não abre espaço para esse pai participar, corrigir, dar limites na vida do filho. Mostrar que certas atitudes não condizem com ele. Então a mãe corrige, diz não, dá limites, ensina, educa, tem amor. Ela vai equilibrando, ela vai ali, ela percebe as coisas, ela conversa. O papel da mulher e recebe. E multiplica o que esse homem traz. Aí vocês entram em perfeito equilíbrio. Agora, o que isso tem a ver com a bronquite? Quando tem uma mulher que a alma dela nunca integrou, caiu a ficha, ou entrou, ou percebeu, ou tinha pensado sobre o que eu vou falar aqui agora, nunca teve cuidado de pai. Uma mulher tratora, guerreira, eu dou conta de tudo, eu sou tudo, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo. Ah, qualquer coisa do meu filho é só botar uma fraldinha, trocar. Sabe aquela mulher rígida, dura? Ah, fala, eu não sou cheia de mimimi. Essa é uma mulher ferida. Isso é uma mulher macho. Isso é uma mulher homem da relação. Esse tipo de mulher, ela não teve pai. Deliane teve, meu pai era assim, não, seu pai era ausente. Seu pai estava fora do lugar do pai. Ele nunca te ensinou a receber, ele nunca te ensinou a ser feminina. Ele nunca te ensinou a olhar para suas emoções, ele nunca te ensinou a acolher, ele nunca te ensinou a sentir, perceber o filho, a necessidade do filho, olhar para o seu filho e dizer, eu estou presente, filho. Eu educo, eu não passo a mão na sua cabeça com coisas erradas. Eu educo você, eu me dedico como mãe. Mas essa mulher foge da maternidade, porque ela está ferida. Então ela foge da maternidade e a criança sente o abandono da mãe. Então não tem presença de pai. Não entendeu o que é energia masculina, não entendeu o que é energia feminina. Aquela mulher que nem sabe que precisa de pai, nem sabe que precisa e provavelmente muitas vezes crianças com bronquite, elas vão arranjar homens ausentes. E aí elas vão querer mascarar situações. Elas querem mascarar para parecer que tudo é perfeito. Mas não é perfeito. Porque o filho está doente. Então ela tem dificuldade em enxergar a si mesma como mulher. E ela não consegue enxergar os filhos. Então é um amor entregue pelas metades. Está ali o amor? Está. Mas ele é entregue para o filho pelas metades. É aquela mulher que não consegue fazer o filho se levantar. A criança com bronquite é a criança sem força na vida. Porque a mãe perdeu a força. O papel da mulher é levantar qualquer um. Não é executora, aquela que faz,
Mas ela levanta qualquer um quando ela está na força dela. Ela levanta os filhos, ela mostra a força dele, ela faz levantar a cabeça, ela levanta o marido, mas para isso eu tenho que estar em pé. Para isso eu tenho que ter consciências, para isso eu vou ter que aprender algumas coisas, para isso eu vou ter que estudar, para isso eu vou ter que me conhecer, para isso eu vou ter que me tornar uma mulher excepcional. Não que você já não seja, mas vai ter que trabalhar o merecimento, a sua energia, a sua polaridade. Vai ter que trabalhar um monte de coisa. Onde, Neliane, eu consigo isso? Se você deseja, se é uma atitude sua, se você toma a decisão de querer ser, porque a felicidade, ela não nasce, ela não vem de graça. Sucesso não vem de graça para ninguém. Ninguém tem sucesso de graça. Tira isso da cabeça, arranca essa crença do coração de vocês. Arranca essas bobeiras que vocês aprenderam aí, que sucesso vem de graça, que sorte vem de graça, que só chove na grama do vizinho e que você é uma azarenta. Não. Isso daí acontece com você porque o conhecimento que aquela pessoa que já adquiriu o que você tem, seja um filho com sucesso, um casamento melhor, mais prosperidade, ela sabe de coisas que você não sabe. Ela já se curou de coisas que você não curou. Ela já se apropriou de conhecimento que você não se apropriou. Ela já escolheu ser feliz. Para escolher ser feliz existe caminho de cura e conhecimento. Então, você quer, né, uma vida diferente? Vai ter que fazer. Você vai ter que se tornar essa pessoa diferente. Porque se você continua do mesmo jeito, como que a sua vida vai mudar? É ilógico, a matemática não bate, não faz sentido. Sabe, é questionar a sabedoria de Deus. Como que sua vida vai mudar? Não, mas o outro tem que mudar, Neliane, eu vou brigar, eu vou bater de frente, eu vou porque eu sou muito boba. Não, gente, tira essas besteiras da cabeça de vocês. Tira esse monte de bobagem que enfiou na cabeça de vocês sobre ser mulher, que tem que brigar, implorar amor, vou embora, vou me separar pro meu marido tomar jeito. Tira essas bobeiras da sua cabeça. Eu vou arrancar meu filho dele para ele ver se ele valoriza. Arranca essas bobeiras da sua cabeça. Arranca essas tolices da sua cabeça. Ai, Neliane, ele tem que mudar, que a culpa é dele. Tira essa tolice da sua cabeça. Se você tá com um homem que não está presente, que não é provedor, que não cuida dos filhos, que não se preocupa, que não liga te perguntando se ele comeu, se seu filho está vestindo bem, comendo bem, estudando numa boa escola, se ele está bem emocionalmente. Se você não tem um homem que preocupa, você está com um sério problema, você e seu filho. Se você está pulando de relacionamento em relacionamento, você está com um sério problema. Como que o outro vai mudar se você está toda ferrada por dentro? O problema é a gente. Eu estive num casamento com tudo isso que eu tô falando aqui, mas eu era tóxica, eu era doente, eu não tinha merecimento. Eu tava com tanta raiva, com tanto lixo dentro de mim. Eu não tinha conhecimento nenhum para poder mudar e eu queria desesperadamente uma tática falida de punição do pai, uma tática falida que eu não sabia receber, uma tática falida de exclusão do masculino, exclusão do meu pai. Eu não sabia dar espaço para atuar. Eu não confiava, eu era que fazia tudo. Mas eu não tinha conhecimento para me mudar. Então, por que a Neliane mudou? Porque eu fui buscar fazer conhecimento diferente para mudar o meu pensamento, para mudar o meu sentimento, para mudar as minhas atitudes, para eu me transformar, para as minhas filhas se transformar. A gente não muda ninguém se a gente não mudar, né? Então, essa tolice de que o milagre um dia vai acontecer, vou rezar a Deus. Você tá lá rezando, oh Deus, muda meu marido para que parará. Tá, então ele vai começar a ouvir sua prece. Então, peraí. Você quer mudar o seu marido. Aí começa uma série de coisas acontecendo dentro da sua casa. Ele vai embora. Ele se separa. Ele se afasta. Ele para de pagar a pensão. Puta que pariu. Meu Deus, eu tô rezando, mas o Criador tá agindo, porque é assim que ele trabalha. Como assim, Neliane? Se você precisa ter uma dor profunda para você acordar para a vida. Como assim? Porque no momento em que a coisa está mais ruim, é que muitas vezes você vai pedir ajuda. E lá você descobre que sem saber você exclui o homem, você não tem merecimento. Que sem saber o seu filho estava segurando algo que já tinha acabado. Que sem saber naquela relação com o seu marido, você precisava entender que se você não trabalhar o perdão com o seu pai, que você nem sabe que carrega, seu marido não pode mudar. Então o Criador está agindo para o seu pedido, não como você achou que vinha, mas como você precisa. E Deus fazendo a mulher tomar uma ação de curar, de entender. Por que eu estou falando isso? Então, o que eu coloquei dentro do programa Pai? Lá tem tanto
conhecimento para fazer vocês mudar. Tem tanto conhecimento para fazer você entender que, gente, vocês vão entrar uma pessoa, não tem como vocês saírem após assistir as aulas, fazer os exercícios de cura que tem lá, não tem como vocês serem a mesma pessoa. Não tem como vocês olhar para o filho diferente, não tem como vocês olharem para vocês diferente. É a mudança que precisa, é o entendimento que precisa, para você ter ferramentas. Sabe quando o filho tá lá, o marido tá distante, não pagou a pensão e o filho adoeceu? Qual a atitude que você tem que tomar? Lá vai ter um caminho, você vai ter uma ferramenta para saber, caramba, é por conta disso. É por isso que ele fez assim, o que eu tenho que fazer? Isso. Diferente. Então, se o marido ele não pagou a pensão, tá te dando uma mensagem. Primeiro, você não sabe receber, você não tem merecimento de receber dos homens. Você tem um bloqueio com os homens. E você não sabe. Então, faça as suas orações, faça a sua prece, ora a Deus. E ele tá lá, minha filha, você tem um bloqueio para receber. Você não recebeu do seu pai, ou sua mãe não recebeu do seu pai, sua mãe era o homem da relação, sua mãe que bancava tudo, então a sua criança entendeu que só as mulheres que têm dinheiro, que os homens nunca dão, que os homens são ruins, que os homens são maus. Minha filhinha, você tem essa crença, você não sabe, então eu quero te mostrar para você se curar, para você receber sua pensão. Mas você enxergou? Não. Então ele vai te mostrar caminhos até que perceba. Então Deus fala com a gente de infinitas maneiras, e muitas vezes através dos filhos. Então, gente, é sobre isso. É sobre isso. É profundo a gente falar das questões das doenças. Toda criança adoece. Por quê? O que nós temos? Uma sociedade de casais doentes. Uma sociedade de mulheres feridas, de homens feridos. Principalmente hoje, nós temos uma sociedade de homens sem força. E como que nós, mulheres, estamos criando nossos filhos homens sem força? Como o filhinho da mamãe? Colocando ele como nosso maridinho, como um bebezão? Como que eu estou ensinando ele a respeitar outras mulheres? Como que eu estou ensinando ele a se posicionar como homem? Meu filhinho hoje não pode resolver nenhum desafio? Meu filhinho não pode receber nenhum não? Meu filhinho não pode ser decepcionado? Meu filhinho não pode ser magoado? Meu filhinho não pode passar por nenhuma frustração? Que tipo de homem a gente está formando aí? Homens fracos? Homens que você fala mal do pai? Seu pai não presta? Seu pai abandonou a gente? Seu pai não vale nada. A culpa é do seu pai. Que visão de homem você está dando para o seu filho? Quando você fala assim do pai dele? Quando você fala mal dos homens, quando você fala mal do seu pai, quando você não prospera? Que visão de homem? Esse é o papel da mãe também. E você, homem, o que você ensina para um filho quando você acha que homem é só ir lá e fazer um filho e transar? Só botar um dinheiro dentro de casa e reclamar da mulher, de tudo que você trabalha demais, que a família é um peso. Que homem você é? Que falta de força. Que vergonha, né? Masculina. Que vergonha masculina. O homem não é provedor. Pagar a conta da casa não é ser provedor. Tá, Fran? Fran, vai lá. Por que que tá acontecendo com você? Vai lá entender. Lealdade a quem? Qual é o padrão de pensamento? Qual as culpas que você carrega? Você assumir todas essas responsabilidades, não confia nos homens. Tem uma série de coisas. Vai lá pro programa Pai, Fran. Tá lá, um ano de acesso na plataforma. O preço tá incrível, equivale a 20 mentorias. Se você pagar 20 mentorias comigo, hoje você ia pagar no mínimo 15 mil reais. O programa tá lá, bem 10 vezes a menos do que isso. Aí fica aqui, como eu resolvo? Como eu me salvo? O que eu vou fazer? Vai lá e descobre, criaturinhas. Não fica nessa dúvida. Olha o peso de carregar tudo sozinha. E lá na frente faz o quê? Vai ser traída e o que vai acontecer? Porque você tem um quarto filho aí. Porque quando o homem vai pagar a conta, peraí, como o desequilíbrio dessa relação? Se ele vai pagar a conta e você ficou com os filhos, era pra estar equilibrado, era pra esse homem dizer, puta que pariu, eu só estou ganhando dinheiro e essa mulher, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida das contas, ela cuida da educação, ela leva pra escola, ela cuida das emoções, olha quanta tarefa. Mas você tem um homem que exclui as mulheres. De onde você traz isso? Quem você repete? Isso não é ser provedor. Pagar a conta não é prover, é o mínimo. É uma tarefa do homem. O prover emocional. A colaboração. É muito mais do que isso. A participação da vida dos filhos.
Ganhar dinheiro para o homem é uma tarefinha pequenininha, porque é natural do homem fazer dinheiro. Eles trabalham mais naturalmente, mas olha a falta de força desse homem. Por que que você... Agora a pergunta mais forte. Por que que você casou com um homem sem força? Um homem doente? Um homem que não sabe o papel do divino masculino que habita nele? Quer proteger e garantir que essa mulher fique bem, segura emocionalmente? Ô mulher, você está fazendo um grande trabalho. Sabe quando encontra mulher? Ó, hoje eu vou trabalhar feliz porque, ó, olha o que você está fazendo aqui em casa. Nossa, a minha tarefa é tão mais leve que a sua. Eu tô lá só, você tem 1000 preocupações aqui. Então, mulher, fica bem. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou cobrar mais nada de você. Eu vou te ajudar. Mulher, você faz demais. Você precisa de segurança emocional, mas seu marido não te dá, porque seu pai não te deu, porque você tem cura para fazer com ele. Enfim, vai se curar, gente. Vai deixar pro ano que vem, Eliane? O programa Pai vai encerrar hoje as inscrições. Vocês vão ter acesso ao grupo de WhatsApp, vai entrar na plataforma, vai assistir as aulas, vai entrar no grupo de WhatsApp, tem dúvida, eu vou estar respondendo, para vocês se curar. Aí é uma decisão, porque não decidir também, você está fazendo uma escolha, né? Aí eu escolho mudar, ok, você vai ter a mudança, mas eu escolho não mudar. Então você escolheu e disse, a situação que eu vivo está perfeita, eu quero que continue assim. É uma escolha. Autorresponsabilidade, né? A gente não tá cobrando a autorresponsabilidade dos maridos, a gente também. Aí chega um momento que a gente olha, isso me serve? Não. Isso me serve? Não. Essa relação tá me adoecendo? Eu olhei pra minha relação, tentei mudar, me curei, depois eu vi que o outro não, peraí, isso aqui não me serve, isso me adoece. Então o que a Neliane faz? Sai fora. Não vou ficar onde me adoece, aonde eu sou o tempo inteiro exposta fisicamente, a minha vida está. Então, o outro não quer mudar. Eu tentei, eu fiz de tudo, eu me curei. Não quer caminhar com a Neliane, então eu preciso deixar e arcar com as consequências de uma separação. Isso é a minha história. Mas quando eu fiz o movimento de me curar, totalmente, eu não estava casada. Então o que eu aconselho? Faça enquanto você está dentro do seu casamento. Porque antes eu ferida, eu saí. Porque a minha vida estava em risco, porque era uma situação diferente. A minha vida estava em risco, então eu precisava, naquele momento, o mais importante antes de qualquer terapia era proteger a minha vida. Depois eu fui me curar e vi que eu também era tóxica. Eu também era muito tóxica. Então, quem está dentro de uma relação tem a chance de mudar o relacionamento. A cura muda o relacionamento. Então, gente, eu vou finalizando aqui a live. Tem muito mais pra gente falar. Porém, é apenas uma live. É por isso que tem lá o curso gravado. Tá lá na plataforma. Tudo explicadinho. Vocês podem voltar, assistir de novo. Vai, anotar, pegar um caderninho. Depois, Neliane, fiquei com uma dúvida, assisti sobre isso, tal. Eu me vi assim, qual é a cura? Vai lá pro grupo de WhatsApp. Vai ter exclusivo para quem comprar. Lá eu vou estar monitorando, assistindo, dando as respostas pontual para cada caso. Olha o caso que eu dei aqui, por caso daquela criança, daquela mãe que me procurou com um filho que asma. A gente descobriu o trauma, o exercício que ela vai fazer com essa criança para curar, os próximos passos. Ela já tem um caminho de cura para o filho. Então agora a gente vai buscando, cada um vai ter, a gente tem que ir de encontro com aquilo que a gente quer. Então a gente tem que ir de encontro, a gente tem que dar o primeiro passo, que o resto, o universo faz o resto. E vocês não estão nessa live por acaso, gente. Porque a alma de vocês está pronta para atravessar essa ponte, certo? Gratidão a todas que passaram aqui. Um grande beijo. Toda quarta-feira eu faço lives. Depois aqui eu vou abrir a caixinha e a gente segue conversando, tá? Corre lá, faz as suas inscrições e receba já essa grande cura na vida de vocês. Ó, um beijo.